Casamento e família. Diante das contestações que se avolumam na atualidade, pregando a reforma dos hábitos e costumes, surgem os demolidores de mitos e de instituições, assinalando a necessidade de uma nova ordem que parece assentar as suas bases na anarquia. A onda cresce e o tresvario domina, avassalador, ameaçando os mais nobres patrimônios da cultura, da ética e da civilização, conquistados sob ônus pesados no largo processo histórico da evolução do homem. Os aficionados de revolução destruidora afirmam que os valores ora considerados são falsos quando não falidos e que os mesmos vêm comprimindo o indivíduo, a sociedade e as massas, que permanecem jungidos ao servilismo e à hipocrisia, gerando fenômenos alucinatórios e mantendo, na miséria de vários matizes, grande parte da humanidade. Entre as instituições que para eles se apresentam ultrapassadas, destacam o matrimônio e a família, propondo a promiscuidade sexual, que disfarçam com o nome de amor livre, e a independência do jovem imaturo e inconsequente, sob a justificativa de liberdade pessoal, que não pode nem deve ser asfixiada sob os impositivos da ordem, da disciplina, da educação. Excedendo-se na arbitrariedade das propostas ideológicas ainda não confirmadas pela experiência social nem pela convivência na comunidade, afirmam que a criança e o jovem não são dependentes quanto parecem, podendo defender-se e realizar-se sem a necessidade da estrutura familiar, o que libera os pais negligentes de manterem os vínculos conjugais, separando-se tão logo enfrentam insatisfações e desajustes, sem que se preocupem com a prole. Não é necessário que analisemos os problemas existenciais destes dias, nem que façamos uma avaliação dos comportamentos alienados que parecem resultar da insatisfação, da rebeldia e do desequilíbrio que graçam em larga escala. A monogamia é conquista de alto valor moral da criatura humana, que se dignifica pelo amor e respeito ao ser elegido, com ele compartindo alegrias e dificuldades, bem-estar e sofrimentos, dando margem às expressões da afeição profunda que se manifesta sem a dependência dos condimentos sexuais nem dos impulsos mais primários da posse, do desejo insano. Utilizando-se da razão, o homem compreende que a vida biológica é uma experiência muito rápida, que ainda não alcançou biótipos de perfeição, graças ao que é frágil, suscetível de dores, enfermidades, limitações, sendo os estágios da infância como da juventude preparatórios para os períodos do adulto e da velhice. Assim, o desgaste e o abuso de agora tornam-se carência e infortúnio mais tarde na maquinaria que deve ser preservada e conduzida com morigeração. Aprofundando o conceito sobre a vida, se lhe constata a anterioridade ao berço e a continuidade após o túmulo, numa realidade de interação espiritual, com objetivos definidos e inamovíveis, que são os mecanismos inalienáveis do progresso, em cujo contexto tudo se encontra sob impositivos divinos expressos nas leis universais. Desse modo, baratear pela vulgaridade a vida e atirá-la a situações vexatórias, destrutivas, constitui crime, mesmo quando não catalogado pelas leis da justiça, exaradas nos transitórios códigos humanos. O matrimônio é uma experiência emocional que propicia comunhão afetiva, da qual resulta a prole, sob a responsabilidade dos cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais
intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. Não é, nem poderia ser, uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e de ilusões. Representa um tentame na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento, que capacitam as criaturas para mais largas incursões na área do relacionamento social. Ao mesmo tempo, a família constitui a célula experimental, na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. A única falência no momento é a do homem, que se perturba e, insubmisso, deseja subverter a ordem estabelecida a seu talante, em vãs tentativas de mudar a linha do equilíbrio, dando margem às alienações em que mergulha. Certamente, muitos fatores sociológicos, psicológicos, religiosos e econômicos contribuíram para este fenômeno. Não obstante, são injustificáveis os comportamentos que investem contra as instituições, objetivando demoli-las, ao invés de auxiliar de forma edificante em favor da renovação do que pode ser recuperado, bem como da transformação daquilo que se encontre ultrapassado. O processo da evolução é inevitável. Todavia, a agressão pela violência contra as conquistas que devem ser alteradas gera danos mais graves do que aqueles que se buscam corrigir. O lar, estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros, é a mola propulsionadora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Para esse desiderato, são fixados compromissos de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros se voltam a reunir com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Esta é a finalidade primeira da reencarnação. A precipitação e desgoverno das emoções respondem pela ruptura da responsabilidade assumida, levando muitos indivíduos ao naufrágio conjugal e à falência familiar por exclusiva responsabilidade deles mesmos. Enquanto houver o sentimento de amor no coração do homem, e ele sempre existirá, por ser manifestação de Deus íncita na vida, o matrimônio permanecerá e a família continuará sendo a célula fundamental da sociedade. Envidar esforços para a preservação dos valores morais estabelecidos pela necessidade do progresso espiritual é dever de todos que, unidos, contribuirão para uma vida melhor e uma humanidade mais feliz, na qual o bem será a resposta primeira de todas as aspirações.